Olá, pessoal! Está começando agora mais uma edição do programa Em Pauta, todas as segundas-feiras, às 11h30 da manhã, pelo canal UERN-TV do YouTube ou 23.1 pela TCM. Eu sou Beatriz Emanuele, estudante de jornalismo da UERN e estagiária da UERN-TV. Hoje no programa nós temos como nosso convidado Plínio Sá. Ele que é diretor audiovisual, já participou de diversos espetáculos como Chuva de Bala e O Alto da Liberdade e já dirigiu por 10 edições A Paixão de Cristo aqui em Mossoró. Muito obrigada, Plínio, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. Estou muito feliz em estar aqui. Nós também estamos muito felizes em receber você. E o tema hoje do nosso programa é as leis de incentivo financeiro às produções audiovisuais. Então, você que tem alguma dúvida, quer conversar mais um pouquinho e conhecer mais um pouco sobre esse tema, fica com a gente e vamos aprender juntos. Eu gostaria de começar perguntando para você o que é o audiovisual, como é feita uma produção audiovisual. O audiovisual é toda linguagem onde a imagem e o áudio está em expressão, né? Ele expressa e você tem essa compreensão. Então, qualquer tipo de filmagem pode ser o audiovisual. No caso de produções de audiovisual e obras fílmicas, já tem uma certa diferença, que no caso seria algo mais organizado, programado, roteirizado, estudado artisticamente, né, e tecnicamente para poder sair uma obra fílmica. Nesse sentido, o audiovisual, quando se trata de leis de incentivos, é muito mais pela questão artística e técnica em obra fílmica e cinematográfica, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as linguagens do audiovisual, a verbal, a sonora e como a visual também, como elas se complementam e fazem o produto final. O audiovisual em si, o que se fala é que é a sétima arte, né? Então, a sétima arte é onde se envolve diversas artes dentro do audiovisual. Todas elas podem estar inseridas dentro de música, artes plásticas, a atuação cênica, o teatro, a interpretação, né? Tudo isso pode estar inserido dentro do audiovisual. O audiovisual ele é uma ferramenta onde você pode incluir desde uma só até todas as linguagens. E essa expansão do audiovisual ela é além do presente, é além do tempo, ela é atemporal, porque você de repente pode pegar um filme e assistir daqui a 20, 30 anos, como também pegar e você ter assim uma eternização desse material que foi realizado, sei lá, no hoje. Então, o audiovisual ele é a mistura dessas diversas áreas. Eu venho do teatro, artisticamente eu penso em quando eu vou fazer o audiovisual, eu penso em utilizar de todas as ferramentas possíveis que eu conheço, que eu tenho como conhecimento e que eu também não tenho conhecimento. E sim para tentar fazer uma obra de arte em si. Então, minha visão sempre no audiovisual é como uma obra de arte. É como se a gente estivesse pincelando uma tela, né? É como se a gente estivesse construindo artisticamente algo, né? Para se levar ao público e deixar como mensagem. E para fazer uma produção, eu acredito, né, que é necessário muito trabalho, muitos diretores de arte, de fotografia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas categorias e até quais você já trabalhou e trabalha. Eu venho do audiovisual amador, né? Amador diamante mesmo. Eu amo o audiovisual, não é de hoje, é de sempre. Que desde quando eu entrei na arte, desde quando eu comecei a fazer teatro, o meu pensamento era chegar ao audiovisual, chegar a fazer cinema, chegar a fazer filme, a atuar filme. Então, como a gente na época não tinha isso, nas escolas a gente não existia equipamento. Eu faço teatro desde 99, comecei em escola, depois fui para a igreja e aí comecei a participar desses espetáculos de maior porte aqui em Mossoró. E a partir disso, o meu sonho era atingir o audiovisual, chegar a atuar no audiovisual em si. E muitas vezes a gente, por estar aqui nessa região, no Rio Grande do Norte, onde ainda está se engatinhando para o movimento do audiovisual,
Muitas vezes, por estar nesse ponto, a gente não conseguiu, ou eu não consegui, na verdade, atingir, chegar a participar de grandes produções. Apesar de a gente hoje já ter alguns focos de produções grandes que estão chegando ao Rio Grande do Norte. Mas aí o que acontece? Nesse sentido, eu quis fazer, né? Hoje a gente tem celular, hoje a gente tem equipamentos que antigamente a gente não tinha, então surge uma certa facilidade. Então, no amadorismo, eu comecei a produzir os filmes. Nessas produções fílmicas que a gente tenta fazer, a gente faz um pouco de cada coisa. Então, nesse sentido, vem a minha resposta. Já dirigi, já atuei, já fiz produção, já fui da equipe técnica para maquinário, para carregar peso nos sets de gravações, já dirigi clipe, já atuei para clipe musical. E aí, sempre na questão, eu falo do amadorismo, mas não deixando de trabalhar o profissionalismo, porque assim, o amadorismo, muito da questão de amar essa arte, né? De amar fazer o audiovisual, mas sempre tentando fazer o mais profissional possível para poder conseguir alcançar resultados e até mesmo para a gente poder expandir a nossa arte, vamos dizer assim, daqui do fim do mundo, né? Porque Mossoró é distante de tudo, tem essa característica de cidade cultural, de não sei o que e tal, mas é muito aqui, muito centralizada nesse ponto. E acho que a expansão ela ainda está por vir, ainda dá por acontecer. Mas é isso, a produção do audiovisual, ela tem diversos, vamos dizer assim, responsabilidades que às vezes, quando assumida por uma pessoa só, pode deixar a obra por acontecer. Tem que ter muito costume de vir dessa raiz, né? Como eu venho do teatro, onde a gente tem que atuar, dirigir, escrever o roteiro, fazer o figurino, pregar o botão do adereço. Então, um pouco disso a gente vai levando para o audiovisual. Mas o sonho mesmo da gente é trabalhar com equipes enormes, né? Equipes de diretor de fotografia, aquele ali está fazendo o estilo, aquele ali está fazendo o som, fazendo a captura do áudio, esse daqui tá filmando, o outro está dirigindo, o outro escreveu o roteiro. Então, nesse sentido, existem diversas possibilidades. É uma indústria muito grande que o cinema e o audiovisual permite se trabalhar. Mas aí, como a gente que ainda está engatinhando nesse processo, a gente acaba tendo que assumir várias demandas num processo, mas só vai construindo na raça, só vai nesse sentido, porque senão não consegue, mas é isso. Eu imagino que realmente deve ser muito trabalho para pouca gente, né? Para pouca pessoa. Exato. Assim, até mesmo na questão de formação disso. Quem pode trabalhar como figurinista não para teatro, mas sim para o cinema, porque há uma grande diferença entre o teatro, a atuação, o figurino, o cenário do teatro com o cenário, o figurino, a atuação do cinema. O cinema e o audiovisual em si, dependendo da proposta, é claro, o audiovisual em si, ele pede uma espécie de atuação mais próxima do real, para aquela verdade cênica ser mais identificada com o cotidiano do dia a dia de cada pessoa. Já o teatro não, o teatro, dependendo também da proposta, o teatro ele é expansivo, o teatro ele é grandioso, porque o teatro ele almeja alcançar a última pessoa do banco da plateia. Então, muitas vezes, a voz tem que ser projetada, o corpo tem que ser projetado, o vento que circula entre o pescoço, para que as pessoas vejam você grande. Então, muitas vezes você vê assim, aquele ator é gigantesco ali no teatro, e quando você vê, às vezes a pessoa é menor que você, pequeno. Nossa, é a mesma pessoa e tal, porque a projeção do corpo do ator, a projeção do figurino, a projeção do cenário, a plasticidade da luz e do próprio cenário em si, ele é tudo mais over, né? Tudo mais grandioso. Já no cinema, não. Às vezes, a atuação do cinema, o ator está ali atuando e muitas vezes não é
o corpo do ator que está pegando, às vezes é os olhos, o ouvido ou um cabelo que movimenta, os pelos do braço, sei lá. Então pode ser que já não é uma arte do ator, é a arte do diretor em si. Então é o diretor que vai guiar o que ele quer que o público veja. Então o ator ele não precisa ser grande, ele precisa ter o sentimento da interpretação interna. No teatro também, mas no teatro é proporção. Então, assim, no princípio do cinema, o teatro ele serviu ao cinema. Hoje, nos processos, a gente vai começar a perceber teatro sendo influenciado pelo cinema. Então, houve uma troca. Antigamente, quando você ia ver os filmes de antigamente, era grande, né, tudo. E hoje não. Hoje, o teatro em si, quando você vê o ator, às vezes ele está ali, porque às vezes já tem uma tecnologia de um microfone aqui na testa, um teatro musical, com banda, com orquestra, já tem uma coisa mais assim. Então acho que hoje até o cinema influencia o teatro em si. Mas assim, são muitas, é muito diverso o mundo do audiovisual, são muitas funções, são muitas coisas que o audiovisual pode proporcionar de trabalhos que você nunca nem imaginou. Às vezes tem gente que está no audiovisual apenas para tirar o log ali do cartão de memória e salvar, porque é a responsabilidade daquela pessoa de fazer isso. Então, de colocar, de selecionar e já botar encaminhado nas páginas de acordo com a claquete, de acordo com a data, com a hora. Então, olha essa função, como que a gente imagina isso, né? E já que você está falando que trabalha em diversas funções e trabalha, né? Você poderia falar a sua preferida, ou a que você se identifica mais pra gente? Sério mesmo, eu gostaria muito de só atuar, mas eu amo escrever, eu amo idealizar os curtas, eu amo fazer o roteiro, dirigir também, mas assim, eu queria muito, por exemplo, eu não almejo dirigir cinema, na verdade eu acho que eu almejo sim, não sei, porque assim, essa questão da arte, para mim, da criatividade em si, da sensibilidade de você criar algo, é como se você estivesse pegando um barro e construindo a sua obra de arte. Então eu gosto disso. E também gosto de atuar, de ser dirigido, por exemplo, chegar a participar da ideia de alguém e poder fazer a composição daquilo que outra pessoa está pensando. Então atuar, dirigir, escrever no roteiro e tal, eu gosto. O que eu o que eu faço hoje mais é também filmar, mas ser câmera, mas assim, é uma coisa que eu faço pelo exercício do aprendizado, de criar aquele olho da fotografia e tal. Então eu faço isso mais pelo exercício, mas eu prefiro mais atuar e dirigir. E como você se prepara para uma nova produção? Então, é um processo, né? Agora mesmo eu estou numa preparação de produção. Eu estou construindo um roteiro, né? A primeira base de tudo é criar a ideia, fazer a ideia, depois partir para o roteiro, depois do roteiro você começar a levantar como vai ser a equipe, fazer o tipo de produção, de locação, estudar as locações, estudar quem pode colaborar. É um processo que eu vou partindo por etapas, né? Até chegar à gravação já tem acontecido milhares de coisas antes. É um processo muito longo para chegar no resultado final, não é? Bom, pessoal, a gente vai agora para um intervalo bem rapidinho e a gente já volta para continuar falando sobre audiovisual. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 19h30 no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos.
é a Maratona Entrevista Artes 22, com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista, dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Estamos de volta com mais um bloco do programa Em Pauta. Nosso convidado de hoje, Plínio Sá, e vamos continuar a nossa discussão sobre leis de auxílio e investimento no audiovisual. Então, a nossa próxima pergunta, já entrando nesse assunto, é produzir algo muito que é necessário investimento, né? Necessário caro porque, como você tem falado, é muito trabalho, é muita dedicação e muitos cargos e categorias. Isso, muitas funções, né? Isso. Então, requer um financiamento, requer verba. Pode-se também fazer uma produção, dependendo do que for, pode-se fazer produções sem verba, como com celular e tal. Mas assim, eu penso que eu espero que o governo não escute essa minha fala, porque a gente está num momento de costume do imediatismo, da velocidade. Por exemplo, vai construir uma obra, 15 dias para se construir uma obra, então não tem aquela maturação. E muitas vezes pela pressa ou pela verba aparecer agora, ou pelo edital que pressiona a você concluir sua obra logo. Então, no sentido de financiamento e de verba, é necessário que se tenha um investimento sim. E penso eu que não só necessariamente pelo poder público, e sim pela produção, pela venda disso, mas no sentido e no momento que se encontra não só o nosso estado, não só o nosso município, mas o país em si, é de extrema necessidade que o poder público apoie para poder a gente caminhar depois com os nossos próprios pés. Porque o que acontece é que nesse momento a gente passa por um momento de dificuldades, desde pandemia, desde da estrutura cultural sendo abafada. Então, para uma produção de audiovisual é de extrema importância investimentos. E para isso, leis de incentivo, editais, participação conjunta entre poder público e empresas privadas. São leis de isenção fiscais para poder contribuir com a cultura em si, principalmente com o audiovisual. A Lei Maurício de Oliveira, no final do ano passado, teve uma verba maior, né, acrescentada. Isso, os artistas lutando, né, por emendas e para se ampliar, porque assim, a gente tem uma cidade com uma lei de incentivo, que é a lei que vem do Prêmio Fomento, que é a Lei Maurício de Oliveira. Ela é uma lei que ainda carrega um valor pequeno, né? Até mesmo o aumento desse valor ainda se torna pequeno, porque Mossoró é uma cidade muito cultural, com muitos artistas e com diversas linguagens. A gente tem artistas plásticos, a gente tem cultura popular, a gente tem artes cênicas que envolve teatro, dança, música, teatro, dança, circo. A gente tem a música, que é um cenário muito forte, e tem um audiovisual chegando a todo vapor, principalmente após o boom da pandemia, que todo mundo partiu para o audiovisual e começou a compreender um pouco essa linguagem. Então, o audiovisual em si está num boom muito grande. Eu já trago um festival de cinema para cá, já tem outras pessoas também fazendo festival, já vai ter festival de cinema, já vai ter... a UERN tem um curso que é rádio e TV, que também trabalha o audiovisual. Então, a gente está nesse boom do audiovisual, então o audiovisual está chegando com mais força também. Então, imagina juntar todas essas linguagens e pegar uma lei, um prêmio, né, da Lei Maurício de Oliveira, e não conseguir abarcar todo mundo, né? Se for dar brecha para novos
produtores, novos artistas, se for dar brecha para a pessoa que é necessário para as pessoas de zona rural, artistas da zona rural, artistas periféricos, que é a necessidade, tudo isso com esse valor que mesmo aumentando não vai chegar a contribuir, a contemplar todas as pessoas. Então é bem difícil nesse sentido. É preciso que o poder público consiga perceber isso e consiga de alguma forma complementar e ampliar ainda mais para que todos sejam contemplados. E essas categorias que são contempladas, você pode falar como são escolhidas? Na verdade, o que acontece a lei Maurício de Oliveira, ela é uma lei que ela determina sete categorias. Se eu não me engano, ou esqueci alguma, mas se eu não me engano é arte, literatura, artes plásticas, artes cênicas, música, cultura popular, audiovisual, e eu não estou lembrando a sétima, mas são 7 categorias. Essas 7 categorias, de acordo com a lei, elas podem ter editais individuais, certo? A partir a lei Maurício de Oliveira, mas a lei de Maurício de Oliveira para o audiovisual, um edital só para o audiovisual. Só que no caso está todos em conjunto, como se fosse um edital só para todas as categorias. E isso, os artistas daqui de Mossoró, junto com o Conselho, se juntou para poder debater esses valores que vai para cada um. Obviamente que, por exemplo, eu não posso comparar um investimento no teatro com um investimento do audiovisual, assim como cada um tem a sua especificidade, né? No caso, o audiovisual, ele tem um certo gasto, principalmente com equipamento, com locação, com diárias de gravação, quando um teatro tem um certo investimento a mais com todo um processo de atores, figurinos e tal, mas para apresentação de um dia, ou 2, ou 3, dependendo de cada espetáculo e de cada pauta, né, de apresentação. Então não dá para a gente comparar, né? Obviamente que quem é do audiovisual vai dizer assim, a gente quer porque precisa para isso. Então isso fica meio que um certo conflito, mas acho que é importante que tenha esse conflito, e é importante que o poder público perceba que há essa necessidade e que as pessoas estão se articulando para fazer o movimento cultural aqui em Mossoró, para poder se ampliar isso, né? Então, assim, são muitas categorias, eu não consigo dizer assim agora, vai ser tanto para uma, tanto para outra, porque não se definiu ainda. Então, o Conselho Cultural recebeu propostas dos artistas, dizendo para várias áreas, falando pelo audiovisual e pela artes cênicas, que eu também faço parte. A gente enviou propostas para ele, eu não sei as outras áreas, mas enviamos propostas para do Conselho passar para a Secretaria Municipal, e a Secretaria Municipal vir com a contrapartida ou vir com a minuta do edital, né? No caso, vai se fazer a minuta, mostrar para a gente, porque é uma construção onde, junto com o Conselho, tem a participação dos artistas e também da sociedade civil. E para se inscrever e tentar esse investimento financeiro, uma pessoa física pode tentar ou somente se tiver CNPJ? Não, uma pessoa física pode tentar. Primeiro você tem que ter um cadastro como artista, né? Como um produtor cultural, como um produtor do audiovisual ou da música em si, das áreas. Você tem que ser cadastrado como artista lá. Eu sou artista, exerço essa função, amador, profissional, há X tempo, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Você vai estar, vai ser preciso que você tenha as suas certidões negativas, né, do município, estado e federal, tudo organizado. Você vai precisar de criar um projeto para poder se inscrever, né? Lá nesse projeto tem objetivo, justificativa, a pertinência desse projeto para que ele possa acontecer. Então tudo isso aí qualquer pessoa pode inscrever. Quando é lançado o edital, tem lá os campos de resposta para você criar. Então é tranquilo da participação das pessoas, contando que elas venham da arte, que elas façam a arte, né? E assim, qualquer pessoa, qualquer artista vai poder participar desse edital. É necessário que
as pessoas procurem o edital para acompanhar e fazer, porque assim, se você vive da arte, quanto mais artistas forem aparecendo buscando o edital, aí o poder público entende que também existe essa grande quantidade e que abra-se os olhos para poder atender as pessoas, para poder atender às necessidades de todos os artistas daqui do município. Você pode falar um pouquinho para a gente também sobre a aprovação da lei Paulo Gustavo? Então, a aprovação da lei do Paulo Gustavo ainda está, né, se eu não me engano, essa semana. Recentemente a gente teve uma reunião explicando. A lei Paulo Gustavo, ela tem uma porcentagem maior para o audiovisual. Nesse sentido, alguns artistas ficam, mas por que se a lei Paulo Gustavo ela é como se fosse prima da lei Aldir Blanc, é relacionado a auxílio emergencial e tal, mas o que acontece é que a lei Paulo Gustavo, a verba de investimento para isso, ela vem do fundo do audiovisual, né, do Fundo Nacional do Audiovisual. Então é uma verba que estava lá parada, muito grande, e que ela vai cair agora nessa lei Paulo Gustavo, que assim, traz o nome de Paulo Gustavo por ser um artista e tal, mas é uma lei de incentivo relacionada ao audiovisual em si, mas uma porcentagem dela também vai para as outras linguagens, né? E dependendo do que vai ser feito, às vezes um documentário sobre um grupo de teatro entra também dentro do audiovisual em si, mas ainda está em votação, o Congresso está disputando muito isso aí, então é uma coisa que vai demorar um pouco para se sair, mas a esperança é que venha essa verba para esse ano e que a gente possa poder adquirir a fatia desse bolo, né? Eu sei que Mossoró, se caso aconteça, o município vai receber acima de R$1 milhão assim, para o audiovisual. Então é uma esperança, é uma boa. A gente tem muitos produtores de audiovisual aqui na cidade de Mossoró, muitas pessoas que estão saindo da faculdade, que estão querendo produzir, que estão querendo alcançar. Então é uma esperança que a gente que a lei Paulo Gustavo venha. Então, mas para isso também a gente artista, a gente do audiovisual, a gente de outras categorias faça pressão no governo, faça pressão no Congresso, postando, marcando, dizendo que a gente precisa, que a gente quer. É uma indústria que traz muita resposta e muito retorno para os cofres públicos. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as suas produções. Você dirigiu, né, um curta Quando o Vento Passar, que vai ser reproduzido na Europa, você vai viajar para a Europa. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a produção e como você está se sentindo. Quando o Vento Passar, assim, eu já tinha feito outros filmes de curtas e experimental e tal. A gente estava num processo do Alto da Liberdade, que é um espetáculo onde tem muitas pessoas. E nesse processo a gente construiu um curta e exibiu no Alto da Liberdade. Ali eu vi, foi minha primeira experiência de ver o público assistindo uma produção de curta meu, né? Que era meu e de Dionísio, que era O Quimera de um Olho Só. E aí quando eu assisti aquilo, eu falei, não, isso aqui é muito massa, isso aqui vai ficar... Até hoje as pessoas, ei, manda o link aí para assistir, ei, como é e tal, e aí vai gerando isso. O Quando o Vento Passar surgiu logo após. O Quando o Vento Passar, quando abriu o edital do Festival de Cinema de Bahia Formosa, que é um festival internacional, eu não havia participado de nenhum festival, né? Então eu já havia enviado os filmes, mas não havia sido selecionado. E aí eu falei, o Festival de Cinema de Bahia Formosa, ele estimula a produzir. É rápido, você produz e manda, né? Então ele manda um tema. E aí o tema era Bons Ventos. Então era um curta de 1 minuto, né? É um curta de 1 minuto. E aí o que eu fiz? Peguei um ator que eu conheci no Alto da Liberdade e aí trouxe esse ator para conversar e dizer, a gente queria fazer um filme de 1 minuto e tal. É uma pessoa que é um cego e tal. E aí fiz toda na questão da acessibilidade, mas aí preparei roteiro, fiz todo o storyboard dele, né, o storytelling, para poder construir a ideia do que era o filme, do que seria o filme. Então praticamente vi
todo o filme antes de construir. E aí fui fazer a gente construiu essa obra e mandei e foi selecionado, né? Até então eu falei, oxa, massa que o filme vai ser exibido num festival, meu primeiro festival de cinema, então eu queria estar lá. Só que ao mesmo tempo eu estava no Oratório de Santa Luzia, que era um outro espetáculo, participando, e não fui para o festival de Bahia Formosa. Então acabou que eu não assisti meu filme no telão, né? Não vi as pessoas, a reação desse filme. Mas aí, por ligação, eu ganhei o prêmio, recebi o prêmio, né? Que é uma viagem paga para participar do festival, de outro festival internacional, que é o Off Camera, que é na Polônia, na Cracóvia. É um festival que tem 10 dias de duração e lá eu vou participar disso. Aí a partir, isso foi em 2019, 2020 eu ia. Aí veio a pandemia, atrapalhou, 2021 não teve o festival também, foi virtual, e esse ano o festival vai ser presencial. Então tudo indica que vai dar certo de participar, e Quando o Vento Passar fez sucesso em Bahia Formosa, e estou na expectativa que também faça sucesso e que a gente possa também chegar perto de ganhar ou ver algum prêmio lá no Off Camera, que é na Cracóvia, e vai ser incrível, assim, eu estou numa expectativa muito grande para isso. Vai ser meu segundo festival e já vai ser logo fora, na Europa. O Festival Off Camera é um dos maiores festivais independentes lá da Europa, então eu estou assim, ansioso porque vai estar aquele matutão lá no meio de um monte de diretores de vários países, trocando, vivenciando o que vai ser isso. Então eu não nem imagino como vai ser lá, só tenho a ideia pelos vídeos e pelas coisas que eu assisto do festival. Logo, a Polônia tem um enorme estúdio da Netflix, de várias empresas, então conhecer isso, participar e vivenciar esse negócio vai ser uma experiência muito grande que eu quero trazer para cá, para Mossoró, e ficar estimulado a cada vez produzir mais. Vai ser uma experiência incrível e nós vamos ficar aqui na torcida para você, né? Com certeza. E eu também quero assistir esse curta, que agora eu fiquei empolgada. Pronto, eu posso já deixar disponibilizado, se vocês quiserem apresentar aqui no programa, já fica disponibilizado, tá, o link, eu já deixo tudo pronto para vocês. Pronto, vamos deixar o link sim. Muito obrigada, Plínio, por ter aceitado conversar com a gente, por tirar algumas dúvidas e para conhecermos também mais do seu trabalho. Eu que agradeço, fico muito feliz, um programa maravilhoso que vocês estão realizando, e isso é de extrema importância para a cidade, expandir, levar a cultura, levar a arte e levar as informações para quem está querendo participar e querendo entrar nesse movimento cultural também. É sim, muito importante. E esse foi mais um programa Em Pauta. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e acompanharam. Muito obrigada, Plínio, mais uma vez. E a gente se encontra na próxima segunda com um outro tema tão importante quanto esse. Até lá, pessoal!